Bem-vindo ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E estamos começando mais um episódio, o quarto dessa temporada de testemunhos. Já tenho 3 episódios prontinhos disponíveis aqui no YouTube e no Spotify. Então, se você ainda não conferiu, tem 3 histórias lindas para você se inspirar, se emocionar. E também para que, quem sabe, Jesus não toque aí o seu coração, para que você possa ter uma nova visão sobre a vida. Então, a gente te convida a curtir, a compartilhar, a encaminhar esse podcast para o máximo de pessoas que você conhece, né, Tal? Sim, se prepare para se emocionar, porque no último episódio, gente, se você acompanhou, o lencinho rolou solto aqui, né? Verdade. A gente teve que segurar as lágrimas, secar em alguns momentos. E quem sabe nesse episódio a gente vai se emocionar mais um pouquinho com a história da Shelly, que é estudante de educação física, é cristã, é prof de basquete das crianças, trabalha lá no CAF também. Quem costuma acompanhar a gente aqui já ouviu sobre o CAF, que é um projeto muito bacana. Ela tem 22 anos e veio contar um pouquinho pra gente da história dela. Seja bem-vinda, Shelly. Obrigada, meninas. É um privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Obrigada pela oportunidade. Ah, imagina. Vamos começar, então, contando um pouquinho da tua história, né, da história da tua família. Tenho certeza que você tem muito a agregar aí com outras pessoas, né, que podem estar passando por situações similares. Conta um pouquinho pra gente lá da Shelly criancinha, então, né, quando que começa esse teu testemunho? Então, vamos lá. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe faleceu. Eu tenho 7 irmãos. E quando a minha mãe faleceu, um dos meus irmãos, o segundo mais velho, pegou todos os irmãos mais novos para criar, porque ele decidiu honrar, né, o desejo da minha mãe, que era não separar os filhos, né? Então, ele, né, aceitou esse desafio e pegou todo mundo, colocou na casa. A gente morava em 10 na época. Caramba. Então, foi, assim, uma loucura, na verdade, né? E foi bastante desafiador, mas graças a Deus ele entendeu, na verdade, o chamado, o propósito ali de ter a família unida, né? Ele tinha quantos anos? Ah, eu não vou saber te dizer. Mas ele tinha uns 30 e pouquinho. Ah, nossa, tinha Ele bastante era bem mais diferença velho. entre os irmãos. Você tinha 2, ele tinha 30. Sim, Ele era eu sou a bem velho. caçulinha. Aham. O meu irmão mais velho tem 50 anos. Ah, entendi. Então, ele já era adulto, já era casado nessa época? Já era casado, já tinha 2 filhos também. Caramba, essa família, então, ele e a esposa optaram por ter essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade grande também. Abriram mão, na verdade, de viver a vida que eles tinham como família pra eles, né? Pra estar ali cuidando dos irmãos, né? E aí vocês moravam em 10 na casa. 10. Caramba. Eu imagino que devem ter enfrentado alguns desafios aí. Sim. Era uma dificuldade financeira, assim, né? Nunca faltou nada, graças a Deus. A gente teve muito auxílio da igreja, de pessoas, né? Que próximas da nossa família. Graças a Deus, nunca faltou nada, assim, pra gente, né? Mas, assim, não sobrava também, né? Mas Deus supriu as nossas necessidades, assim. E vocês realmente foram criados todos juntos, cada um daí foi saindo de cada vez da casa do teu irmão. Todo mundo continuou junto a vida toda, até crescer, assim. Então, em 2008, a gente perdeu a nossa casa. A gente morava ali do lado do SESI, naquele morro ali no Vosted. E a gente perdeu a nossa casa, caiu o barranco em cima, né? Ali na enchente de 2008. E aí o meu irmão, ele foi morar em outra cidade, esse que pegou toda a galera pra cuidar. E aí nós fomos morar com a irmã mais velha. Aí foi eu e os meus 3 irmãos, que são os 3 mais velhos que eu sou a caçulinha, né? Daí nós fomos morar com ela, a gente ficou lá por um tempo, daí foram saindo, assim, primeiro os 2 rapazes, depois eu e minha irmã também saímos. Aí depois de um tempo, eu fui morar com a minha outra irmã, que era a segunda mais velha. Daí moramos ali também por um tempo. E em 2014, eu fui morar com o meu irmão lá em Florianópolis, que era esse que tinha pego a galera toda pra cuidar. Fui morar com ele daí lá em Florianópolis. Então a gente foi morando um pouquinho um tempinho em cada casa, assim. Até pra quem não sabe, né, talvez pra quem não é aqui de Blumenau, tá nos ouvindo, em 2008 teve uma enchente bem grande aqui, né, com muitos casos de desmoronamentos, pessoas faleceram, casas inteiras vieram abaixo, né, com um morro, assim, então... e ali várias pessoas perderam as suas casas e vocês foram uma dessas famílias, então, que... Sim. Felizmente não tinha ninguém em casa no momento ali.
A gente tava, eu me recordo, assim, do momento que a enchente tomou conta, assim, eu tava na Shalom e tava no meio-fio, assim, uma água bem forte e aí foi tomando conta da rua toda, assim, eu tava fazendo balé, eu tinha 7 aninhos, eu acho, 7 aninhos eu tinha na época, então eu lembro, assim, eu me recordo do momento. E graças a Deus tinha um vizinho, né, que morava na frente, que era um amigo da nossa família, que ele conseguiu puxar algumas coisas pra frente da casa, alguns móveis, né, mas graças a Deus não tinha ninguém em casa. Caramba, meu Deus. E como que era a relação com o pai de vocês? Assim, ele acompanhou vocês nesse tempo de vocês morando com os irmãos? Como que foi? Então, vamos lá. Desses 8 irmãos, de 7 irmãos, eu sou a 8ª, eu sou a caçulinha. Na verdade, não são todos do mesmo pai. Então, é eu, a minha irmã de 25 agora, e a de... não sei quantos anos ela tem também, não é legal falar idade de mulher, mas tem a Sheila e a Shirley, que nós somos do mesmo pai. E aí a Roberta, o William, o Wellington, o Marcel e o Anderson são de outros pais, daí de outros 3, 4. Então, minha mãe teve 5 relacionamentos e daí os filhos são frutos desses relacionamentos. A nossa convivência com o nosso pai, na verdade, eu fui conhecer meu pai lá com uns 8, 9 anos, porque quando eu fui morar com essa minha irmã mais velha, ela entendeu, assim, que a gente precisava ter essa referência de pai, até porque pra gente não ter essa barreira com o pai e Deus, né? Então, o pai que rejeita, um pai que abandona. Então, foi assim, a Roberta, né, a minha irmã e o meu cunhado Wagner levaram eu e a Shirley pra conhecer o meu pai em Itajaí daí. Certo. Eu imagino que esse deve ter sido um momento bem marcante também, Sim. bem emocionante. Como que foi esse encontro? Então, eu não me recordo, assim, muito, porque eu era muito novinha, né? Mas eu lembro de que a gente ia nas férias, assim, da escola pra casa do pai e tal. E a gente foi criando, assim, um vínculo, né? Era um pouco estranho porque eu não cresci, assim, com ele. Mas foi criando, assim, uma intimidade, assim, um afeto, né? Mas era um pouco difícil, assim, porque do nada você não tem ali o pai, aí de repente você tem um pai. Então, até a gente se acostumar com a ideia, assim, levou um tempinho, assim, mas a gente foi levando. E a relação com ele se tornou uma boa relação, ou não? Então, o meu pai, ele bebia, né? Ele tinha problema com álcool e também com cigarro. Então, ele, como eu posso dizer, ele era um pouco agressivo, mas com a gente ele nunca foi agressivo, pelo menos comigo. A Shirley teve momentos que ela foi pra casa do pai, que o pai bebeu e tal, e teve algumas situações, mas comigo, graças a Deus, eu não presenciei assim. Mas, pelo meu pai ali, minha mãe, enfim, na época, o meu pai, ele bebia muito, quando ele tava com a minha mãe, ele agredia ela e tal. Então, eu fui ouvindo isso, eu fui crescendo ouvindo isso. Então, querendo ou não, isso gerou um ódio, assim, um ranço no meu coração pela figura dele, assim, sabe? Sim. Mas, aos poucos, assim, a gente foi tentando ter esse afeto, sabe? De pai e filha. E vocês têm uma relação hoje? Então, o meu pai, ele também já faleceu. Ele faleceu em 2019, eu tava com 18 anos. Ele teve câncer do pulmão, que ele fumou a vida inteira dele, né? E ele era bem teimoso, assim, até puxei um pouco esse lado dele, de tipo assim, tá com alguma dorzinha, não vai procurar o médico. Então, ele teve algumas dores e ele nunca procurou. E quando ele procurou, já foi tarde. Então, ele teve o câncer no pulmão e o tumor já estava bem avançado, assim, sabe? Mas, graças a Deus, teve ali o período, né, que eu não entendia muito. Como eu disse, né, eu cresci com essa raiva dele, né? Batia na minha mãe e tudo mais. Então, eu fui gerando esse ódio no meu coração. E, assim, o processo para perdoar foi bem difícil, assim. Mas eu pedia para Deus, porque eu sabia, né, que o meu pai, ele iria partir. Porque era visível, assim, a gente crê, né, que Deus, ele pode curar e tal. Só que eu sempre orava, eu falava assim, Deus, se for para ele ficar sofrendo, leva ele, né? Porque ali, quando ele descobriu o câncer, ele se aproximou de Deus, ele aceitou Jesus, ele largou o vício. Então, foi um processo, assim, bem marcante, assim, pra ele, né? Então, eu pedia, pai, pra Deus, né?
Se for pro Senhor levar, amém. Que ele não sofra mais, sabe? Porque ele sofria, assim, tava sofrendo muito. E foi em pouco tempo, assim, em poucos meses, que ele já ficou acamado, ele já não... Já começou a usar fralda, já ficou bem debilitado, assim. Eu acho que pela notícia, assim, ele ficou, acho que, muito chocado, assim, e ele já logo meio que se entregou, assim, sabe? Sim. E você conseguiu perdoar ele, né? Vocês tiveram essa conversa, esse perdão antes dele falecer? Graças a Deus, sim, tivemos esse momento. Quando ele estava no hospital, graças a Deus eu tinha 18 anos já, eu pude ficar com ele, passar a noite com ele no hospital. E pro pai, assim, que tipo, não foi um pai presente pra gente na nossa infância, não ajudou ali com fralda, com coisa ali, quando a gente era mais novos. Eu tive a oportunidade, sim, o privilégio de ficar no hospital com ele, trocar a fralda dele, dar banho nele. Então, assim, ó, eu orava assim, pai, eu não quero ficar com... Pai Deus de novo, né? Eu não quero ficar com isso no meu coração, sabe? Porque eu sei que se meu pai partir, eu não quero ficar com esse... Enfim, com essa raiva, com esse rancor, assim, do meu coração, né? Então, eu orava e tal, e graças a Deus eu tive essa oportunidade. Eu lembro, assim, que eu fui para o hospital, o meu pai gostava que eu lia a Bíblia para ele. Eu fui no hospital, eu li a Bíblia, enfim, tive um tempo, assim, com ele, sabe? Foi marcante, na verdade, porque eu sou novinha, né? Mas ali com 18 anos, recém 18 anos, e assim, pra uma menina ficar com o pai sozinha no hospital, tipo, eu lembro que no quarto tinha mais 3 homens, assim, com os filhos homens, e eu ali era mais novinha, então meu pai tava super magrinho. Pra ter noção, a coxa dele era mais fininha, assim, que o meu braço, mas osso pesa, né? E eu era bem magrinha na época, então pra ficar levantando ele, deitando durante a noite, ele tava cheio de ferida nas costas já. Então, assim, foi um processo, um tratar de Deus na minha vida, assim, sabe? Pela questão do perdão, assim. Que curioso isso, né? O que ele não fez por vocês na infância, né? Como você falou, de trocar fralda, cuidado, atenção, dar banho e tudo mais. Cuidar, né? Tu fez isso por ele quando ele estava debilitado, né? E com amor e com carinho. Realmente, acho que é um tratamento de perdão muito grande, né? Tanto pra você quanto pra ele, né? Sim. E eu lembro que quando ele estava acamado, a gente foi visitar ele, né, em casa. E a gente teve esse momento também... Porque a gente não sabia, né? Era muito... Podia ser uma surpresa, assim, de repente ele pode partir, porque ele já estava bem debilitado, né? Então, a gente teve um momento com ele, eu e minha irmã, ele pediu perdão, né? E a gente também pediu perdão. Eu me culpava muito, né? Por ser cristã, pensava, meu Deus, eu devia ter sido uma filha melhor, eu devia ter amado mais, eu devia ter mostrado que eu era diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu penso... que cada um passa por um processo, assim, sabe? Eu não posso carregar essa culpa pra mim, né? Deus vai tratar cada um de uma forma diferente, né? E tu sempre foi cristã desde criança? Desde berço, Cresci em lar cristão. Ali o meu irmão mais velho, as minhas irmãs, todas convertidas, graças a Deus. A gente cresceu ali sendo ensinadas, né, no amor de Jesus, por princípios. Graças a Deus. Gente, que com todas essas reviravoltas, e mora com o irmão, mora quando perder a mãe, né? E tanta criança, vocês não se perderam no caminho? Eu me perdi. Confesso. Olha, por não ter essa referência de paternidade, assim, até hoje me marca muito essa palavra paternidade. Eu vivo em um constante processo quanto a isso, mas... Enfim, me perdi. Peraí. Sobre a época que você se afastou ali. Isso. Então, eu tinha muita carência. Pelo lado... Afetivo. Afetivo, masculino, né? Então, com os meus 13, 14, 15, eu já comecei a me envolver com alguns meninos, porque eu não tinha isso, né? Esse carinho, esse afeto. Então, eu fui procurar em quem estava ali disposto a me dar isso, né? E, infelizmente, isso aconteceu, mas eu amadureci muito nesse processo, né? Graças a Deus. Mas, às vezes, a gente tem que quebrar a cara, eu acho que pra poder aprender algumas coisas na vida, assim. E eu lembro que eu morava em Floripa, né? Aí eu comecei a me afastar dos caminhos. Porém, eu continuava indo na igreja e tudo, porque eu sabia o que era o certo, né? Eu tinha esse temor, né? Eu estava, meu Deus, se Jesus voltar agora, já era, né? E outra que... Eu vou ficar. Exatamente. E outra que eu penso assim, ó...
Cara, quem já provou de Deus, quem já experimentou, não tem outro lugar, sabe? Não vai se sentir bem em outro lugar. E eu digo assim que eu não conseguia pecar direito, com a consciência limpa, assim, sabe? Eu sabia que eu tava errada, né? Mas, graças a Deus, né, o Senhor me resgatou, a minha família, né, os meus amigos ali, os amigos de verdade, né? Amigos de Cristo, assim, me ajudaram nesse processo, né? A igreja, líderes, enfim. Até teve um episódio, assim, que me marcou bastante, que eu tava... Quando eu tava aí afastada, né? Não vou dizer o momento. Mas, enfim, eu tava afastada e eu tava na casa de um rapaz ali, numa casa de um pessoal que não era boas companhias. Mas eu tinha postado uma foto, enfim. E aí foi de familiar para familiar e todo mundo tava sabendo e ninguém podia saber, mas amém. Graças a Deus que souberam, porque me resgataram. E aí o meu irmão, o Wellington, e o Wagner, meu cunhado, eles foram atrás da minha irmã, da Shirley, pra perguntar onde é que eu tava e tal, né? E aí, tipo assim, ela sabia onde eu tava a rua. Porque a gente costumava ir à noite lá, então não sabia, tipo, o número da casa. Aí, beleza. Aí eles foram na rua, e a rua era uma rua, tipo assim, extensa, gigante. E aí eles foram orando. Deus mostra onde a Shelly tá. Deus revela, Pai, mostra pra gente. A gente precisa resgatar ela. E, cara, eles pararam exatamente na frente da casa e perguntaram pro moço, né? Você conhece a menina? Ele falou, ela tá nessa casa aqui. E, tipo assim, a rua era muito gigante. E Deus mostrou onde é que tava, assim. E esse dia, assim, me marcou muito, porque aí eles foram lá, me buscaram e, enfim, eles falaram um monte, né? Mas, graças a Deus... Foi ouvindo de lá até em casa. Fui ouvindo um monte, mas, graças a Deus, assim, na hora é ruim, né? Mas a gente sabe que é por amor, né? Hoje eu vejo, assim, na hora eu fiquei, tipo, revoltadíssima. Porque, tipo, vocês não sabem de nada e tal, deixa eu cuidar da minha vida. Mas, assim, era o amor deles, sabe? O carinho deles, né? Quanto que eles se importam com a minha vida, né? E eu lembro, assim, que eu cheguei em casa, minha irmã na porta, assim, dessa cena, eu fico bem impactada, assim, porque a minha irmã na porta de casa chorando, assim, horrores. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Por que eu tô fazendo isso, né? E graças a Deus, assim, eles nos acolheram. Isso foi época de pandemia. Então a gente morava, eu e a Shirley sozinha, a gente não tava bem com Jesus na época. E aí eles chamaram a gente pra morar com eles, ali o Wagner e a Roberta, a gente morou um tempo ali. Então ali foi um processo ali de eu me aproximar mais de Deus. Eu lembro que ali na casa da minha irmã e do meu cunhado tem um quartinho de oração. Como eu tava... Era pandemia, eu não tava trabalhando, eu ficava ali o dia inteiro naquele quarto, tipo, pra me consertar com Deus, assim, de fato, sabe? Eu lembro que acho que eu fiz, foi uma semana de jejum, eu ficava só no quarto ali orando e lendo a Bíblia, e eu criava canções, eu nem sei cantar, mas eu criava canções, e, tipo assim, no meu íntimo com Deus, sabe? Sim. E eu lembro que quando eu terminei esse tempo de jejum, a minha irmã e meu cunhado fizeram um banquete, assim, pra mim, com as coisas que eu gosto de comer, pra me honrar, assim, sabe? Pra, tipo, ser uma virada de chave na minha vida, né? Claro, né? Infelizmente, mais pra frente eu me desviei, né? Foi uma montanha russa, assim. Mas, graças a Deus, hoje eu tô firme, tô com Jesus, amém? Minha vida não tá perfeita, né? Mas... tô com Jesus, então... A gente sabe que a gente vai ter aflições, né? Mas... É verdade. Sozinho a gente sabe que a gente não consegue, né? Graças a Deus tem Jesus. Sim, ele não tem como. Me arrepiei contigo contando, porque é o sobrenatural que a gente sabe que ele faz, né? Ali da rua, deles terem parado bem na frente da casa. Na frente da casa. A gente costuma dizer que o natural a gente faz e o sobrenatural ele faz, né? E realmente, a gente que tem esses exemplos, é importante às vezes a gente lembrar que, ele realmente faz. Não é só, a gente não tá só falando, ele realmente faz o sobrenatural. E acho que isso que tu falou, né, que a vida não tá mil maravilhas, acho que muitas pessoas às vezes acham que ser cristão, ser crente na igreja, enfim, a tua vida vai ser perfeita. Nada mais vai dar errado com você, o pneu do teu carro não vai furar, não vai quebrar nada na tua casa, não vai ser demitido. Tipo, até pior, né? Na verdade, às vezes até pior é exatamente pra te forjar, pra te preparar para um próximo nível, pra próxima coisa que ele tem pra você, né? E às vezes a gente se engana com isso de que a vida vai ser só festa. Flores. Eu acredito que ela não fica mais... Ela fica... Não fica mais fácil, mas ela fica mais leve, né? Porque Jesus tá ali com a gente, dando suporte, dando conforto. Ajudando a carregar o nosso fardo, na verdade, né? Que a gente não precisa carregar, né? Mas a gente... Ainda bem que tem Jesus, cara, porque se não fosse ele...
E eu lembrei de uma cena de The Chosen, enquanto a gente tava aqui ouvindo a Shelley, que era a cena que Mateus e Pedro foram buscar a Maria Madalena, né? Que ela tinha se afastado, e aí eles foram atrás procurar por ela. E daí eu lembrei disso logo quando você tava falando ali, os teus irmãos, assim, né? Tá, o amor deles realmente, né? Não, vamos atrás, vamos buscar por ela, vamos trazer ela de volta. E até o fato deles terem depois te honrado, né? Com o banquete ali que você falou, né? Então, eu acho isso muito especial, o amor que a gente recebe das pessoas, e até mesmo em forma de oração, né? Quanto tempo os teus irmãos devem ter orado por ti, né? E, enfim, devem orar por todos sempre. E tu conhece o irmão dela, sabia? Tu nem, o Wellington é o que trabalha com Libras, né? Sim, Lá da empresa que a gente trabalhava. Eu já conhecia o teu irmão de lá. Depois encontrei ele na igreja. Um mundo pequeno, né? O mundo é pequeno e Blumenau é menor ainda. Esse parênteses aqui foi só pra mostrar como o mundo é pequeno. Tu não conhecia ela, né? Vocês duas se conheceram hoje, mas tu já conhece o irmão dela e nem sabia. Gente, que coisa. E que momento que tu acha, assim, dessa tua caminhada que foi mais marcante, assim, com Jesus? Tu acha que talvez foi quando tu tá com ele ou quando ele te buscou? Qual que tu acha que foi o teu um momento, assim, preferido, ou talvez a tua maior lembrança? E agora? Eu acho que a questão da paternidade, assim. Porque eu até estava pensando agora, enquanto você estava falando, de que eu costumava me pegar questionando muito Deus, assim, né? Pelo falecimento da minha mãe. E eu pensava, meu Deus, sou órfã de mãe, não sei o quê. Daqui a pouco, ai meu Deus, se meu pai morrer, eu vou ser órfã total, assim, porque vai ser o pai e a mãe. E aí eu lembro que até eu tava acho que foi no Face a Face, no encontro da igreja que eu fui há uns anos atrás. E meu pai tinha recém-falecido, né? E eu tava, assim, muito angustiada, porque todo mundo sentia a presença de Deus, assim. E eu me sentia muito, sei lá, diferente. Assim, pensei, meu Deus, será que é porque eu sou órfã? Nada a ver, assim, mas, tipo, na minha cabeça fazia total sentido. Eu sabia que deu, né? Mas, tipo, na hora ali eu tava com muitos pensamentos, eu tava muito perdida, assim. E aí veio uma mulher, assim, que nunca nem vi na minha vida, veio, botou a mão na minha barriga e falou assim, tu não é órfã? Aí eu já caí no choro e pensei, meu Deus, Deus é o meu pai? Por mais que eu não tenha ali a minha mãe e meu pai, Deus é o meu pai, sabe? E eu me questionava muito, assim, por que Deus? Por que o Senhor levou minha mãe? Por que o Senhor levou meu pai? Por quê? Por quê? Por quê? Até o momento que eu pensei, cara, eu não preciso entender, eu preciso confiar em Deus. É forte, assim, e é muito difícil, mas eu penso, cara, Deus tem o melhor pra mim, sabe? E a gente não entende, mas eu sei que Deus tem o melhor. E talvez, até a gente, quando eu tô na casa da minha irmã, ali com os irmãos, a gente fica conversando sobre a mãe, né? Como era e tal. Eu tinha 2 aninhos, não me recordo de muitas coisas, assim, né? A gente fica conversando. A mãe teve também os seus altos e baixos com Jesus, né? E a gente pensa assim, talvez Deus levou ela porque era um momento que ela tava bem com Jesus pra conservar ela, sabe? Pra que ela fosse em paz, né? Então, acho que o maior testemunho ali também é dos irmãos, a união dos irmãos, sabe? De um ajudando o outro e permanecendo, né? Por mais que tenha essas dificuldades, a gente, tipo assim, se uniu de uma forma, assim, surreal. A gente é muito unido mesmo, assim. Mas eu acho que, assim, é mais a questão da paternidade, assim, que me marca muito com Deus, sabe? Claro, como eu disse, são processos, né? Tem vezes, assim, que eu me pego pensando, por quê? Porque não, eu preciso confiar em Deus, Ele tem o melhor pra mim. Então, acho que é isso. Ele continua trabalhando essas questões em ti, é um processo, né? Sim. Ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo esse E processo. também tem um pouco da idade, assim. Acho que a gente vai amadurecendo não só em Jesus e na nossa relação com Jesus, mas a gente vai amadurecendo como carne mesmo, como ser humano, assim. Se eu fosse olhar para os meus 22 anos, tipo, adolescência mesmo, assim, poderia, assim, deletar. Pega, corta esse pedaço aqui, delete. Assim, adolescência para mim foi
péssimo, não pelos meus pais, assim, mas acho que é uma fase que parece que nada dá certo, assim, a gente tá perdido, a gente não sabe quem é, e aí a gente tá tentando saber quem é, e aí as outras pessoas, a gente se comparando com os outros adolescentes, e eu acho que, assim, a fase ali, tanto da adolescência até uns 22, 23, eu diria que depois dos 24 é que as coisas começam Amém, tá chegando. a se encaixar melhor, e eu tenho a minha teoria que é 30 a idade do sucesso. Olha, tô chegando, então. Que eu acho que a gente para de querer agradar tantas outras pessoas, a gente encontra quem a gente é de verdade. Então, acho que essa fase tem também um pouco desse amadurecimento teu como pessoa, assim mesmo, né? Amém. Tá chegando 24, então glória a Deus. Aguenta mais um pouquinho. E o que tu tá vivendo hoje? Ou não sei se ainda tem alguma parte desse passado que tu ainda quer contar. Deixa eu pensar. Quando eu era mais nova ali, né? Apesar de eu ser nova, né? 22 anos. Mas eu sempre pensava assim... Enquanto eu questionava Deus, né? Por quê? Porque eu pensava, né? Vai servir de alguma coisa no futuro. Alguma coisa Deus tem pra minha vida. Tentava ali acreditar nisso, né? E eu sempre fui muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar, né? E eu pensava, meu Deus, então eu vou ajudar meninas. Eu vou ajudar meninas que não têm pai nem mãe. Depois, quando meu pai também veio falecer, né? Pensava, esse vai ser o meu ministério, esse vai ser o meu chamado, né? E, claro, né? Eu tô em processo, aprendendo muito ainda. Eu acho que, enfim, tem até pessoas que possam ser mais experientes. Mas no pouco que eu vivi, eu posso ajudar as pessoas, né? Hoje eu sou líder de célula, né, de adolescentes. Então eu vejo, assim, eu nelas, assim. Tipo, a questão da carência, muitas questões, assim, tipo, da adolescência, ou até mesmo a questão da paternidade, que eu posso ajudar elas, assim, sabe? Então, é claro, em processo ainda, mas aquilo que eu vivi eu posso estar passando pra frente para outras pessoas, né? Explica um pouquinho da célula, de como funciona, para talvez alguém que tá ouvindo a gente não conhece célula, né? Para poder entender. Então, a célula é um grupo pequeno, né? Que a gente se reúne. A minha célula, a gente se reúne nos sábados na minha casa. É uma célula só para meninas. E, enfim, a gente tem um tempo de compartilhar a palavra, de louvor, né? E, enfim, uma ajudando a outra, né? Uma orando pela outra, né? Porque cada uma passa pelas suas dificuldades durante a semana, cada um tem o seu processo, né? Então, ali é um momento que a gente pode desabafar, que a gente pode contar uma com a outra, né? E entender que ninguém é perfeito, mas que cada um ajudando o povo que pode, enfim, pode transformar, né? Outras pessoas também, né? Às vezes algo que uma tá vivendo, vai fazer sentido para outra, vai ajudar de alguma forma. Então, compartilha também essas situações que vocês estão vivendo ali na célula. Isso mesmo. Que importante também, porque daí tu vai receber um conselho, uma palavra qualificada, né? Porque às vezes a gente também pode ter uns amigos aí do mundo que a gente vai lá falar das nossas questões, pedir conselho e vai vir um conselho péssimo, né? Horrível, né? Tem que tomar bastante cuidado com quem a gente se aconselha. Por isso que é tão importante. O Yuri falou isso, a gente comentou aqui antes do episódio que nós gravamos com o Yuri, e eu lembro que ele falou isso, que a Aline, na época, teve muitas amigas da igreja, né, que puderam aconselhar ela de forma correta, e o quanto isso foi importante para ela, né, de ter as pessoas corretas ali, porque realmente, se a gente procura aconselhamento no lugar errado, é um risco muito grande da gente seguir realmente para o caminho que não é o caminho mais adequado, né? Então, que bom que essas tuas meninas têm pessoas com quem elas possam se aconselhar, que vão realmente levar elas para o caminho certo. O nosso maior processo, geralmente, é o nosso maior testemunho. Então, teu testemunho aí também já está começando a ser gerado nessa área também, né? Esses tempos eu tava lendo alguma coisa no Instagram, que quanto mais a gente... as feridas, né? Saem poder pra curar, né? Então, é disso que eu penso, assim, que todo esse processo, as cicatrizes estão cicatrizando ainda ali, as feridas, né? Mas vai sair poder pra curar outras pessoas, né? Eu creio nisso. Amém. E vamos fazer um quiz aqui rapidinho, então. Algumas perguntinhas. Quando eu conheci verdadeiramente Jesus, eu me senti... Feliz. Quando eu conheci Jesus, vamos lá. É que, na verdade, eu nasci em berço cristão, né? Mas tu teve a tua experiência. Tive a minha experiência com Deus. Eu me senti amada, né? Eu me senti filha. Com certeza. Isso é uma boa
uma boa descrição, se sentir filha. Mas tu falou, né, que nasceu em berço cristão, mas tu sempre teve relacionamento, intimidade com Jesus, ou tipo, isso veio depois de grande, assim, de adulta? Veio ali Enfim, acho que ali com uns 18, 16... Que nem eu disse, eu tive altos e baixos, né? Tinha momentos que eu tava ali fervorosa com Jesus e tinha momentos que eu tava, tipo, lá embaixo. Mas nesses momentos eu tive experiências muito boas, mas que nem eu disse, né? Quem já pisou no Santos dos Santos não sabia outro lugar. Então, como eu sabia o lugar certo pra viver, eu não conseguia fazer as coisas. Conseguia, mas não com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Mas, então, eu sabia que Jesus é o caminho, né? Então, eu acho que me agarrei a isso, sabe? E eu alimento minha fé através Da palavra. Tu tem bastante esse hábito, assim, porque a gente sabe que não é todo mundo que teoricamente está na igreja, né, ou que frequenta uma comunidade que tem os hábitos corretos, assim, Sim. né? Olha, eu confesso que pra mim é muito difícil, porque eu não gosto de ler, mas eu me policio, né, boto na cabeça que é o correto, né? Porque a gente se alimenta todos os dias, né? Então, Espiritual. Não, no físico. Então, a Bíblia é o nosso espiritual, né? Então, a gente não se É alimentar. um alimento espiritual. Andar com Jesus é? Projeto de vida. É o mais fascinante projeto de vida. É maravilhoso, assim. Acho que não existe hoje, assim, vendo, né? Não existe outro caminho. É o caminho, Jesus. Nosso pastor fala que Jesus não disse que ele é um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. E tu comentou, né, que tu se perdeu em alguns momentos e se distanciou. O que tu acha que fez você se distanciar essas vezes? A carência. Carência, totalmente, assim. Porque todas as vezes que eu me afastei, ou 99%, foi relacionado a algum rapaz, a algum menino, que tava ali, né, me oferecendo as migalhas, né? Mas eu aceitei, né? Enquanto Jesus tinha um banquete, né? Mas eu fui me contentando com migalhas, né? Entendi. Mas que bom que você sempre conseguia voltar. Amém. E um momento que eu senti a presença de Deus de maneira marcante foi quando? Senti a presença de Deus. Bah. Então, eu acho que em retiros, que são bem marcantes, assim, né? Mas eu acho que acho que foi nos últimos retiros que teve, não sei se foi o último ou o penúltimo, que foi falado sobre paternidade, né? Nem gosto disso. Mas aí eu tava lá na frente e aí o Nando olhou pra mim assim, é hoje que tu vai ser curada. Tu é filha, tu é amada, não sei o quê. E aí ele falou assim, ó, quem tem essa questão de paternidade, que, né, essa pendência, enfim, essa dificuldade nessa área, né? Vem aqui na frente. Aí eu acho que eu e umas 5 pessoas, e ele chamou a galera toda pra abraçar. Ele falou assim, a gente é família, né? A gente pode não passar pelo que vocês passam, mas a gente tá aqui por vocês, né? E aí veio todo mundo, assim, abraçando e chorando, assim, foi, eu acho que um dos momentos que mais me marcou, assim. Legal. Que lindo. Eu vejo Deus agindo em minha vida através Falou da célula, Na né? célula, no meu testemunho. Elas pegam muito no meu pé, porque teve uma célula que eu fui dar meu testemunho e fiquei a célula inteira falando. Que eu gosto de falar, sabe? Teve momentos, assim, que eu me fechava muito, porque eu achava que, tipo, era uma coisa minha e nada a ver os outros saberem disso. Mas teve uma fase, assim, que eu percebi, cara, isso aqui as pessoas precisam ouvir. Não pra dizer, ai, a Shelly. Não, Jesus na Shelly. Jesus mudou a Shelly. Então, até elas pegaram no meu pé e continuam pegando. Quando até o pastor fala, testemunho não sei o que, elas já olham pra mim, assim. Mas eu gosto de falar, sabe, do que Jesus fez na minha vida. Eu acho que é importante porque pode impactar outras pessoas, né? Qual a idade das meninas que estão na célula contigo hoje? De 14 a 17 anos. Ai, 7, 18. Bem adolescentes.
Gente, essa fase é Bem legal. terrível, Jesus. É uma bênção, irmã. Não, é perfeito, é maravilhoso. É a fase que a gente tava falando, que a gente é uma confusão pura, que a gente se compara com os outros, que a gente não entende quem a gente é jeito, né? E a gente acha que também ninguém entende, né? Tipo, eu sei o que é melhor pra mim. Nossos pais, né? Com o triplo da nossa idade, super vividos, criando uma criança. E a gente, não, nós sabemos o que é melhor pra gente. Bem isso mesmo. Ninguém me entende. Gente, difícil. eu lembro quando eu era adolescente, quando meus pais não deixavam eu fazer alguma coisa, eu entrava embaixo da cama e eu começava a dizer que eu queria morrer. Aí eu fico assim pensando, gente, querer morrer porque o pai e a mãe disse não. E eu ficava escondida. Nem o que isso significa. Sabe, assim, hoje pensando nisso, assim, eu fico assim, cara, que tipo de palavra eu tava falando? Falar que querer morrer, que coisa, tipo, forte, terrível. Isso, cara, coisa horrorosa. O adolescente, ele sente tudo com muita intensidade, assim, né? Porque meio que a tua vidinha é aquilo, assim, a escola é tua meia dúzia de amigos. Então, se qualquer coisa acontece, tu já tá, tipo, desmoronando. Já tá desmoronando. Eu fico assim, gente, vamos pagar um boleto? Vamos tá fazendo um exercício? Vamos assinar uma carteira? E as pessoas falam pra nós, né? Olha, não queira crescer, porque depois vai piorar, né? Vai ter responsabilidade e tal. E a gente fala, não tô ouvindo ninguém, eu quero ser adulta. Queria ser criança, queria ser adolescente. E a gente Queria não ter boleto pra pagar, responsabilidade. A gente não tem a mínima ideia do que nos espera, assim. E ao mesmo tempo a gente tem que decidir tantas coisas, né? Então, tipo, tu tem que estar na escola, tu tem que decidir o que tu vai fazer de faculdade, que tu vai trabalhar pro resto da vida. E eu fico assim, gente, é bastante coisa e você perdido, né? É uma fase... Por isso que, realmente, essa é uma fase muito importante de cuidar com quem que a gente anda. Né? Porque ela tem um poder... Quando a gente é adolescente... De forma geral, o ser humano ele é muito influenciável. Mas na adolescência, assim, a gente é influenciável em nível hard, assim. Aquelas pessoas que andam no nosso grupinho, que a gente considera, o que elas falam é lei, assim. Então, se a gente não tá muito bem cercado de pessoas boas que vão dar um bom conselho, a chance de o adolescente se perder é muito grande. Até o meu cunhado, ele é líder dos pré-adolescentes da igreja, né? Ele costuma falar pros pré-adolescentes ali que eles precisam de 3 amigos firmes com Jesus. Que isso eles vão levar pra vida, assim, essas amizades, sabe? Que vão influenciar, né? Pras coisas boas, né? Porque o adolescente, pré-adolescente, né? Até jovem, né? É muito influenciável, né? Então tem que cuidar muito com as amizades, né? Sim. É verdade. E, de novo, eu lembrei do episódio do Yuri, né? Que a gente tava falando sobre o que influencia essas amizades na adolescência. E quem não assistiu ainda, né? Eu convido vocês a assistirem, porque realmente prepara um lencinho, tá? Porque é um episódio bem forte, né? Ele tem um testemunho, tu já deve ter ouvido na igreja o testemunho dele, Do Yuri já. Ele tem um testemunho bem forte. E foi nessa época ali, foi com 12 anos que ele experimentou drogas pela primeira vez. E por conta totalmente disso, de influência dos amigos na escola, né? Começaram a levar pra escola e ali na vizinhança. Então, olha o quanto isso é importante, né? O quanto a gente tem que estar atento. Eu imagino que tu deve ouvir bastante coisa das meninas também, assim, dos problemas que elas estão enfrentando e poder aconselhá-las também com relação a... Olha, nessa situação aqui tu faz assim, né? Enfim, o que tem que compartilhar com os pais, porque eu não sei vocês, mas eu na adolescência não queria contar nada pros meus pais das coisas que aconteciam. Eu lembro que na minha adolescência ali, eu tava... Aqui não faz muito tempo, né? Mas ali lá na minha adolescência, enfim, essa questão de carência e, né, não ter essa referência e tal, eu lembro que eu me fechei muito. Me fechei, eu não tinha muitos amigos e me fechei assim e comecei a ter crise, fiquei depressiva. Porque todos os traumas, eu faço terapia hoje em dia, né? E são traumas que eu tenho tratado lá, tipo, do passado. Que, tipo, foi fechado uma caixinha, mas não foi tratado. E eu me fechei porque eu não tinha pra quem me abrir, pra quem expor isso que eu tava passando, né? Então, eu me trancava no meu quarto e ficava lá sofrendo. E eu não entendia a gravidade disso, né? E hoje eu penso, meu Deus, né? Por que eu não abria a minha boca? Mas... também não tinha uma referência pra isso, né? E hoje, graças a Deus, assim, ó, é Deus na minha vida, porque eu tô aprendendo a falar o que eu sinto. Porque antes eu só colocava pra mim e pensava, o problema é meu, eu que tenho que resolver, eu que me viro. Os outros não têm nada a ver com a minha vida. Mas eu fui entendendo, não, que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso da minha família,
de líderes, de amigos, que são amigos de fato, né? Não aqueles amigos que influenciam para as coisas erradas, né? Mas a importância de colocar para fora aquilo que a gente sente, né? Sim, acho que quando a gente é adolescente, de forma geral, tem essa dificuldade por achar que as pessoas não vão entender a gente, né? E ir se fechando, e ali que vai alimentando os traumas, as crenças limitantes, e aí se envolvendo, às vezes, com as pessoas erradas. Eu lembro que na adolescência, assim, para mim também foi bem difícil essa questão da paternidade. Minha mãe teve eu super, super jovem, e ela não é casada com o meu pai biológico, né? Ela é casada com o meu pai do coração, eu chamo ele de pai sempre, porque ele que me criou. Mas na adolescência eu meio que criei uma revolta assim com ele, porque ele era super rígido. Então quando ele ia me corrigir ou coisa assim, a gente sempre se deu bem, mas aí na adolescência eu comecei, não, você não é meu pai, você não sabe nada. E aí eu comecei a enfrentar ele na adolescência. E aí aquilo ali foi gerando meio que como se eu não me sentisse mais com o pai. E foi me dando essa questão da falta da paternidade. E aí também se envolvia com os meninos nada a ver, em situações nada a ver, tipo, qualquer menino que falava qualquer coisa pra mim, eu já tava, ai, nossa, acho que As ele gosta. migalhas. Bem assim mesmo. Qualquer migalha eu aceitava e achava o máximo. E aí mistura a migalha com a necessidade de aprovação dos outros. De você querer se enquadrar nos padrões das outras pessoas e se moldar as outras pessoas também para ser aceita e receber também migalhas de atenção. Porque eu não tinha aquilo bem estabelecido dentro de casa. E foi um processo bem... E ali a gente vai se magoando, a gente vai se ferindo, vai também algumas vezes ferindo outras pessoas. E bom que você já está aprendendo antes. Porque acho que foi quando eu realmente me senti curada dessas questões de paternidade, eu já tinha tipo uns 24, 25 anos, por isso que eu digo que é a idade que é melhor. Que daí sim a gente vai entendendo o nosso valor, a gente vai parando de aceitar qualquer coisa, a gente sabe que a gente é filha, que nós somos amadas. Então, se aquela pessoa que ela não trata a gente com a prioridade que a gente merece, com amor, com cuidado, com zelo que a gente merece, a gente já não vai aceitar. Assim, não, isso não é o que eu mereço, que uma filha amada merece, porque uma filha amada não é tratada dessa forma. E aí, acho que a vida toda muda, porque daí ela começa nessa da paternidade, mas daí vai para os nossos relacionamentos amorosos, vai para os nossos relacionamentos com amizades. Depois que eu fui curada também, os meus amigos, assim, mudaram muito. Renovou os meus amigos, assim, dá pra dizer que, sei lá, sobrou uma ou duas das pessoas que eu me relacionava, das amizades que eu tinha antes. E colocou, assim, pessoas que realmente, acho que também vão colaborando com essa coisa de eu sou amada e sou filha, assim. Um dos meus melhores amigos, que é o Vini, ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. Se eu falar pra ele que eu preciso agora que ele venha aqui, ele deixa o que ele estiver fazendo. É generoso, amoroso comigo. E aí a gente vai buscando isso nas amizades, em todos os lugares. E agora a gente sabe qual é o nosso valor e o que a gente merece. E aí é uma transformação enorme na nossa vida. Mas aí também tem parte de amadurecer, né? A gente também amadurece nosso relacionamento com Jesus, mas amadurece como pessoa. E aí mas são processos, né? São processos. Shelly, queria te perguntar qual é o seu versículo favorito? Se você lembra, assim, um que você gosta muito. Deixa eu pensar. Quiser procurar, pode procurar. Eu preciso só saber Hoje a gente não tem produção, né, Carol? No outro episódio eu também esqueci qual era eu só sabia falar o versículo, mas não sabia qual era certinho. Aonde ele estava, versículo tal. A gente tinha produção, saudades, Grace. E... Tu tem um versículo novo ou tal? Não sei. Eu não sei a referência de agora. De vez em quando eu gosto de algum e daí eu penso em anotar pra falar aqui e daí eu esqueço depois. Eu não sei a referência, mas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acho que é Romanos alguma coisa, mas eu não sei agora. Eu sabia que o meu era Gálatas só, mas também não lembrava certinho. Mas acho que eu tenho um favorito novo. Acho que o último que eu falei era Na Vida Tereis Aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tem um que eu gosto muito que é... Agora, pode ser que eu espalhe fake news e não fale as palavras exatas, mas... existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Acho que é Eclesiastes 3? Eu acho que é. 3:17. 3:16, talvez. Eu botei na porta do meu quarto ontem essa.
Eu gosto muito dessa, assim, acho que de forma geral, acho que a gente é mais ansioso, assim, hoje em dia. E aí, quando as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, assim, essa é a frase que eu tento sempre lembrar, assim, um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí, acho que isso, pelo menos, me conforta. Eu sou muito ansiosa, né? Então, também, vários processos, né, da vida. Mas eu fiz um cronograma, assim, da minha rotina. E eu coloquei esse versículo, assim, embaixo, pá. Pra mim entender, né? Cada coisa tem o seu tempo, né? Porque eu fico pensando muito no futuro, né? Meu Deus. Aí eu vejo, assim, quem estudou comigo, tudo casado, com filho, neto já. E eu aqui, né? Meu Deus. Mas eu tenho que confiar em Deus, né? Que tem um tempo certo pra todas as coisas, né? E que todas as coisas cooperam pra bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se não é no tempo de Deus, não vai dar certo. Meu Deus, ela já tá preocupada com isso, ela tem só 22. Imagina eu que vou fazer 29 daqui a 2 meses. Aí que família sempre foi assim, meu Deus, foi girado no meu coração desde muito nova, assim. Então é uma coisa que eu anseio muito, assim, sabe? Mas eu tenho aprendido a descansar em Deus, em nome de Jesus. Aprendendo. É aquilo, né? Que se não vem na hora certa, a gente tenta forçar aquilo que era pra ser uma bênção, acaba se tornando uma maldição na nossa vida. Então, imagina hoje você com um namorado e 2 filhos. Deus me livre. Mas que me dera. Tá, o casado daí, né? Acho que é importante a gente sempre se lembrar disso, né? Eu às vezes brinco com as minhas amigas, falam, olha, é melhor tá solteira, né, do que ter casado errado, né? Então, a hora que eu fazer a decisão, né? Que seja uma decisão, né, acertada, assim. Porque é pra vida toda, né? Então... Exato. É tenso. Exato. Eu novinha pra pensar nisso. Nessa mesa aqui, a Carol que tá no caminho certo já. Muita oração até encontrar meu presentinho. Ele também orou bastante. É verdade. A Tal me lembrou disso da outra vez que eu não contei. Que eu tinha escrito uma carta pra Deus falando das características dele e tudo mais. E que eu queria quem era a pessoa, mas que Deus me enviasse aquilo que ele tinha pra mim. E nesse meio tempo ele também orava por mim. Porque ele já me conhecia, ele queria namorar comigo, mas eu ainda não valorizava meu presentinho do jeito que ele merecia. E ele orava pra Deus pedindo que eu quisesse ficar com ele, que eu gostasse dele. E ele ficou nessa por 3 anos. Uau. Então pode ser que tenha alguém orando por você agora. Deus, tua filha tá pronta. Ou não, né, Deus? Não, eu acho que não tá não, senão ele tinha mandado. Ele tá no... isso é algo que eu sempre me lembro também, né? A gente costuma dizer, é porque Deus tá preparando. Deus está nos preparando. A pessoa né? tá lá. Ele fez o mundo inteiro em 7 dias. Ele não tá levando esse tempo todo pra preparar nada. Tá tudo, né? É a gente que tá sendo preparado, né? Tá sendo forjado realmente pro momento certo. De novo, né? Existe um tempo certo pra todas as coisas debaixo do céu. Então, a gente tem que se... Eu, principalmente, tenho que me lembrar disso de vez em quando, assim. Sou eu que tô sendo trabalhada, né? Eu e a outra pessoa, provavelmente, né? Também tá sendo aí trabalhada em algumas coisas, desenvolvendo algumas coisas, pra gente chegar no momento certo, né? Mas eu gosto muito da história da Carol, dele ter orado todo esse tempo, né? E, meu Deus, Jesus honrou esse homem, né? Olha só. Mas eu acho que eu tenho mais sorte do que ele teve comigo. Quando ele reclama de mim, eu falo assim, tu não queria namorar comigo? Eu mandei uma listinha pra Deus falando as características. Aí ele me mandou uma pessoa conforme eu pedi. Você me pediu eu. Desse jeitinho. Em vez de tu pedir ter características, qualidades, tu não me pediu eu. Agora, então namora comigo, é assim que eu sou, né? Assim que eu sou. Eu tô achando que namorar comigo ia ser o quê? Férias? Eu falo pra ele. E eu vou fazer um corte só desse momento pra mandar pro Anderson, porque ele não acompanha, né, tão frequentemente aqui a gente. Ele é proibido. Mas, Anderson, tô esperando esse noivado aí, tá? Tá quase na hora desse momento chegar. Vamos começar a organizar isso. Não, mas ele é muito bonzinho. Esse final de semana eu fui viajar com a minha avó. Cheguei em casa, ele tinha faxinado tudo. Tinha já cozinhado as comidas que a gente come durante a semana. Limpado a casa, lavado a roupa. Tava lá prontinho esperando. É assim que eu quero. A tua listinha tá em na dia minha lá? lista. Bota na tua lista. Mas é um caderno. Na minha lista tinha 18 itens. E ele cumpriu todos os itens. Tá lá, bonitinho. Na hora Acho que é isso Deus, que tá faltando. Na hora que Deus honra, é uma pessoa boa. A minha lista tem mais itens do que a dela, então eu acho que esse é o problema. Eu tô Coisa escolhendo demorando. muito. Tô escolhendo demais. Shelly, pra gente ir pro final aqui da nossa conversa, tem uma pergunta que a gente faz pra todas as nossas convidadas, que a gente gosta muito de deixar uma mensagem pro nosso público. Então a pergunta é, se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, talvez também todas essas meninas que são órfãs, né, que têm problemas aí com essa mesma questão que você... Se você soubesse que elas estão te ouvindo nesse momento, o que você diria pra elas?
Deixa eu pensar. Ai, Senhor. Não pega de nada, assim. Se tu quiser falar olhando pra gente, pode. Se quiser falar direto lá pra câmera também, fica à vontade. Eu vou olhar pra vocês, tá? Tá Eu bom. sou mais linda. Não deixar nervosa. Eu acho que não desistir, né, dos processos, né, por mais que, né, na nossa vida a gente vai ter bastante dificuldades, né, Deus, ele tá sempre ali disposto para nos ajudar, né, independente das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele é um pai, né, um pai que não rejeita, um pai que ama, então ele tá sempre ali de braços abertos, né. E a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, né? A gente, às vezes, quer fazer do nosso jeito, pega o controle, quer fazer... Mas, cara, vamos entregar pra Deus que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Gostei bastante dessa dica. Acho que de uma forma geral, assim, esse recadinho, ele é importante, né? Pra gente sempre tem algo que a gente quer compartilhar com as pessoas. Inclusive, foi através dessa vontade que esse podcast nasceu. Da nossa vontade de falar para mulheres, de trazer um pouquinho do que a gente já viveu e de trazer conhecimentos de outras pessoas também, né? Que você continue fazendo isso, né? Levando a tua história, o teu testemunho para essas meninas, trabalhando na vida delas, ajudando elas a seguir com Jesus, que é o que mais importa. Que elas não possam... Que a gente possa aprender com os erros dos outros, né? A Carol sempre fala de não acumular burrice. Que elas possam aprender através dos teus erros, né? Das falhas que você já viveu ali na tua vida, que hoje você pode mostrar pra elas, olha, o caminho não é esse. Já tão jovem, você já tem já pode ser referência e um testemunho aí tá sendo gerado, né? Teus processos não foram à toa. Amém. E tem muito mais ainda. Essa é só a primeira parte. Aí provavelmente vai ter um testemunho muito lindo da tua família, do teu varão que vai vir, Amém. que vai ser uma pessoa maravilhosa, que vai te tratar como uma princesa, como uma filha amada, que você merece ser tratada e cuidada. Amém. E honrada. Amém. Vamos ouvir em cenas dos próximos capítulos os outros testemunhos da Shelly. Amém. Pode chamar. Se quiser, não sei se tu quer deixar alguma mensagem aí pra gente finalizar. Tem alguma coisa que tu ainda quer falar? Acho que não. Não, acho que não, só agradecer, né, a oportunidade, né, da Carol e da Tal, né, de estar me recebendo aqui. Bem nervosa eu estava, né, eu ainda estou um pouco suada aqui as minhas mãos, mas foi um tempo bem precioso, né, de poder compartilhar, né, de muitas trocas, né. Então, esses conselhos aí que vocês me deram, eu vou levar no meu coraçãozinho pra minha vida. Obrigada. Imagina. Imagina. Que venha muito sucesso na tua carreira de Amém. prof, Amém. né? Daqui a pouquinho aí vai se formar, vai trabalhar ainda mais, inspirar mais crianças. Amém. E é isso, né, Carol? Acho que esse momento foi bem especial para nós, poder ouvir teu testemunho. A gente vai continuar fazendo isso por aqui, vai continuar trazendo mais testemunhos. Já tem outros 3 que já foram lançados, que você pode assistir. Histórias, assim, bem impactantes. Nosso último episódio foi diretamente do Panamá, nossa convidada internacional, tá, Sim. gente? Não dá pra Nossa perder. correspondente internacional, Isso. então não percam a história dela. Todos os episódios que a gente trouxe aqui são excelentes, então uma boa companhia aí para você que tá no trabalho, tá no trânsito, ter uma companhia que edifica. A gente tava falando aqui de boas referências, de bons conselhos, esse é o podcast. É isso aí. E aguardamos vocês no próximo episódio. Até!